7h45, já voltamos com o nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, ao vivo pela Twitch TV, daqui a pouco em podcast e ainda logo mais reprise na Plena TV. Conferindo aqui as imagens do Senzanet, o trânsito está bem movimentado, mas eita, acabou de bater agora aqui na 28. Ih, rapaz. É muita, nossa. Bateu na hora? Não, mas tô falando aqui agora. Na cama que bateu, você olhou para... Rapaz. Rapaz, não me segue não, pelo amor de Deus, Nogueira. Aloysio, vou te falar, doutor Geraldo e Rodrigo. Piada, né? Me mira, mas me erra. A 28 de março tem aquele lance de você dobrar ali, a beira-valão tem que dobra a esquerda ali na 28. Sim. Um carro foi direto e o outro dobrou. Aí já viu, né? Bom, voltamos com o nosso Folha no Ar, já registrado aqui, mas estão se arrumando bem ali. Se você estiver ouvindo Cláudio Nogueira, a culpa não foi dele. Não, eu estou orientando bem aqui os caras que não estão... apenas olhando. Eu estou mirando, mas estou errando. Com o Folha no Ar voltando com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, Rodrigo Gonçalves, que eu peço para abrir esse bloco. Estamos conversando com o doutor Geraldo Venâncio. Rodrigo, por gentileza. A gente está falando sobre, né, algumas ações previstas para o Hospital Álvaro Alvim, né, que faz parte da Fundação Benedito Pereira Nunes, a qual o senhor é presidente, completando um ano à frente. E a gente viu agora recentemente também o lançamento do programa SOS Coração, né, que foi lançado com a presença inclusive do secretário de Saúde do Estado, que teve aqui, o doutor Luizinho, que é justamente para o tratamento de infarto agudo, que é um caso que muitas vezes as pessoas tinham um problema e às vezes ia para o Ferreira Machado, ia para o Hospital Geral de Guarulhos, muitas vezes não tinha esse acompanhamento devido, os exames necessários e acabava aí, né, morrendo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e de que forma isso chega ao Hospital Álvaro Alvim. Tudo bem, isso é um projeto, uma aspiração antiga da classe médica, enfim. Quem durante algum tempo batalhou muito para que isso virasse realidade foi o nosso saudoso colega Dr. Macou, né? Obviamente ele era mais relacionado ao chamado stroke, mas ia atender também a questão do coração. Antigamente, na época que a gente tentou, junto com o Macou, isso, a gente chamava da hora de ouro, mas na verdade são em torno de 3 horas. Porque quando ocorre a obstrução coronariana aguda, ocorre o chamado infarto. Só que existe um período que vai até 3 horas e pouco, que se nesse período, do início do sintoma até a mesa de hemodinâmica, esse período for inferior a 3 horas e meia, por aí, você reduz em 90% a necessidade de cirurgia aberta para revascularização miocárdica. Porque, na verdade, quando se faz o cateterismo hoje, você tem a possibilidade de colocação imediata de 1, 2 ou 3 stents. E hoje a coisa avançou tanto, Luiz, que você já tem stent que libera medicamento farmacológico na luz da artéria. Então, isso já foi iniciado, né? As unidades de solução terminal são a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Escola Álvaro Alvim. Nós nos entendemos muito bem, foi feita uma escala, né? As equipes ficam lá de sobreaviso e os resultados já começaram a surgir, né? Só essa possibilidade de você ter a solução definitiva, porque a cirurgia de revascularização miocárdica é chamada ponte safena. Hoje tem uma taxa de sucesso grande, mas tem que abrir o peito, né? Diferente de você fazer um procedimento hemodinâmico de colocação de um stent e 72 horas depois está em casa, atividade normal, diferente. Então nós temos muita expectativa no sucesso disso. Houve uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Secretaria Estadual de Saúde, né? O Luizinho é
um colega muito entusiasmado, ele veio aqui para o lançamento do programa, enfim. E eu acho que um segundo momento, isso deve vir também para o stroke, né? Que aí era o sonho do Marcou, né? Para o diagnóstico também e eventual colocação de stents, de próteses na circulação cerebral, principalmente com relação a aneurisma, né? Você consegue resolver em minutos, né? Enfim, eu acredito que é isso, inclusive, estava no programa de governo do prefeito Vladimir, programa que eu, inclusive, ajudei a redigir, enfim. Era um compromisso do prefeito Vladimir implantar esse serviço e está aí entregue à população. Tem um aspecto político disso também, fato. Essa ideia começou com o Marcou falou sobre essa ideia, deu detalhes sobre ela aqui nesse programa onde você está aí. Pena que não esteja mais aqui entre nós para poder falar sobre isso, mas deixou o legado. Sim, sem dúvida. Não só isso. Eu sou um legado dele, estou vivo aqui por causa deles. Não teria morrido muito novo. Não que seja um bom legado, mas sou, de fato. Agora, tem também o aspecto político. Pelo menos esse legado de Marcou referente é um legado lúcido, né? Isso aqui é importante, né? Por ele ter ficado com sequela também, né? Sim. Mas, enfim. E também sempre quando tem problema com tomógrafo, sim, eu falo, eu sou a prova viva de que o tomógrafo é a diferença entre a pessoa está viva e a pessoa está morta, né? Se não fosse tomógrafo que é comprado no governo... Qual governo? Isso foi muito tempo, tinha 19 anos, foi em 91. Acho que foi o governo Arnaldo, se não me falha a memória. Então, você quando esse tomógrafo que vive dando problema no Ferreira, eu falo, Na 91 então era foi garotinho. Sérgio. Foi Sérgio garotinho. 91 era garotinho. 92, foi o meu primeiro mandato de vereador, quem foi eleito prefeito foi Sérgio Mendes. Isso. Então tá certo. 91. Eu tinha 19, 91. Governo garotinho. Era o garotinho, você deve essa a ele, então. Quem era o secretário de saúde dele? Arnaldo. Era Arnaldo, né? Então, acho que é por isso que ficou Arnaldo na minha cabeça. Sim. Mas vamos lá. Tem também um aspecto político disso, que eu não sei se eu vou entrar agora, porque política está no bloco seguinte. Mas só para dar uma pincelada, sim, em que esse SOS Coração tem a ver com a mudança de hábito do Neme, vereador Abdo Neme, que também é cardiologista. Ele estava na oposição e ele e Nildo negociaram separado. O acordo foi intermediado por Frederico Paes, vice-prefeito, que também é uma pessoa que tem história na saúde, como diretor hospitalar, né? sim, Do plantador de cana. E esse acordo com Abdo, inclusive o filho de Abdo, está também à frente disso, do SOS Coração, que também é cardiologista. sim, muito competente, por sinal. Até onde esse programa, que é muito importante, ele está atrelado a essa composição política. Eu queria que você falasse como médico e como político também. Não, com relação à composição, por nada. Com relação ao Dr. Abdo Neme, ele faz hemodinâmica na Santa Casa, mas esse acordo foi um acordo que foi estabelecido entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Dr. Paulo Irano, o governo municipal, e o governo do Estado, que está cofinanciando o projeto. Com relação ao Abdo, eu sou um médico da Santa Casa, do grupo lá da hemodinâmica. Eu acho que o acordo político para a vinda para a base deve ter outros entendimentos que não perpassam por isso. Obviamente, a Abdo, hemodinamicista, ele também devia apoia de maneira entusiasmada. E o Dr. Halim, o filho dele, sim, foi quem... Halim Abdo. Hein? Halim Abdo. O Halim que fez o nome dele é Halim Abdo. Sim. Ele que fez o desenho inicial, fez o projeto inicial, inclusive dessa relação entre os dois hospitais de ponta que vão fazer os procedimentos. Ele trabalha na terapia intensiva do Álvaro Alvim e na hemodinâmica da Santa Casa. Ele é um colega muito competente. A gente vai falar no próximo bloco sobre a pesquisa GPP. Sim.
né, feita aí em 10 e 12 de março, para avaliação de governo e eleição para prefeito e vereador. Eu li ela toda, uma pesquisa extensa, né? Não divulguei toda porque é muita coisa para... Mas alguns dados são interessantes. Eu vou... Aqui, o ouvinte, eu acho que vai ouvi-los pela primeira vez. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler. Na Folha que eu acompanho. Mas alguns dados, eu vou pensar de saúde. Vladimir teve uma boa avaliação do governo, 55,5 de ótimo e bom, boa avaliação. O regular não está dividido. Hoje em dia se divide o regular para bom e o regular para ruim, né? Essa não foi. O regular está na faixa neutra, né? Mas é uma boa avaliação do governo. E dentre as pessoas que aprovam o governo, aí vendo as fatias, né? A primeira, 34,5%, bom prefeito, boa administração. Né? Uma coisa meio genérica, né? O segundo motivo é saúde. Eu vou citar aqui 17,7% desses 55,5%. Os motivos: reformou o hospital, por ordem, tá? Para pesquisa. Reformou o hospital, reformou o posto de saúde, melhorou a área de saúde, está abrindo posto de saúde, mutirão de cirurgias, autorizou cirurgias, agora tem vaga para cirurgias, mais médicos, ele está vacinando as pessoas, tem remédio no posto de saúde, está melhorando os atendimentos nos hospitais, consegue agendar consultas e, por fim, aumentou a ajuda para quem tem problema de coração. E aí vamos fazer o gancho com a última resposta. Sim. Como é que você avalia esse resultado como médico, como político? E como cidadão também, né? A saúde sempre, invariavelmente, é o ponto mais criticado, seja qual for o município que estiver sendo pesquisado. Agora, na verdade, a Campos tem uma situação favoravelmente peculiar, que é a existência dos 4 hospitais filantrópicos, né? Santa Casa, Álvaro Alvim, a Beneficência Portuguesa e o Hospital dos Plantadores de Cana. Isso é uma bênção para a cidade. Para a região, né? Sim, porque eu posso te afirmar, Luiz, que se o governo municipal tivesse que gerar primariamente os serviços que são prestados por esses hospitais, o orçamento municipal de 2 bi tal não daria. Não seria suficiente. Então, eu avalio como muito positivo. Obviamente, a pesquisa é um flash do momento, né? Mas eu considero o governo atual, o prefeito Vladimir, ele é muito jovem ainda e tudo isso, mas ele tem uma vantagem. Até como médico eu avalio assim de forma objetiva. Ele gosta das pessoas, ele gosta de gente. Ele se sente bem nas comunidades, por isso que ele frequenta mesmo de maneira cotidiana. Você vê que é uma coisa que ele faz de forma totalmente espontânea, né? Isso é uma vantagem, né? Enfim, mas está muito cedo ainda, porque as pessoas no Brasil, terminou a eleição, o cara tomou posse, começa a se projetar a próxima eleição. Ainda tem o que o Mário Covas chamava da praga da reeleição, né? Ele diz que a pior experiência dele foi ter sido reeleito em São Paulo, porque já sabe que vai acabar daqui a 4 anos, as pessoas que vinham trabalhando já não têm o mesmo pique. Ele falou que ele dizia que foi uma experiência terrível. Ele achava que tinham que ser mandatos de 5 anos ou 6 anos e acabou. Mas, enfim, a pesquisa, ela, do ponto de análise da saúde, foi uma coisa extremamente positiva. Mas isso é uma construção permanente, né? É uma construção permanente. É difícil você fazer com que as pessoas entendam que se ela está com uma dorzinha na nuca e com um escotoma cintilante, a pressão subiu, quer dizer, ela insiste em ir procurar o Ferreira Machado. Quer dizer, pela mesma porta que entra uma pessoa com 3 balas no peito,
entra uma pessoa que veio do mercado com uma sacola que acha que a pressão subiu. Teu tempo entrando. Então, o convencimento, essa estratégia, que o Hospital Ferreira Machado, por exemplo, é um hospital de emergência nível 3, emergência vermelha. Tem que, de alguma forma, preservar essa... Mas as pessoas acham que lá, talvez o aparelho que mede a pressão seja melhor, o médico se recusam a ir para as outras unidades pré-hospitalares e agora estão, de certa forma, conseguindo frear isso. Não é falta de... Desculpa interrompê-lo, não é falta de informação? Não, isso é divulgado de maneira intensa, enfim. É que as unidades pré-hospitalares estão sendo reforçadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Você tem Travessão, que está melhor. O problema é que são 400 km² de extensão. Às vezes é difícil você manter nas UPHs a mesma qualidade em todas. Né? PH, unidade pré-hospital. Eu só me permite, porque senão eu vou me distanciar demais do... Pois não. Que tem outro lado. Essa pergunta, a saúde é o segundo principal motivo de aprovação para aqueles que consideram a admissão do Vladimir ótima e boa. São 55,5, ótima é 21,7 e boa 33,8. Sim. Mas tem a pergunta do outro lado também, da face oposta. Sim. São 8,8% o que consideram 8,8% da população campista consideram o governo dele ruim ou péssimo. Ruim 3,3%, péssimo 5,5%. É uma minoria, mas sim, existe. E foi feita essa pergunta a essa minoria, que considera o governo dele ruim ou péssimo. Qual motivo você desaprova o governo? E a saúde também é o segundo principal motivo. Então, é interessante, a saúde é o segundo principal motivo de aprovação e o segundo maior desaprovação. Nesses que não aprovam a administração de Vladimir, 24,2% o fazem pela saúde. Os motivos: a saúde está abandonada, poderia melhorar a saúde pública, não muda nada na saúde, falta de investimento na saúde, ele não faz nada pela saúde, não reformou o posto médico do bairro, fechou o posto de saúde do bairro, as pessoas são maltratadas nos hospitais, ficou passando por necessidade no Ferreira Machado, não tem médicos, atendimento do posto é péssimo, faltam médicos no posto de saúde, fila para exames, faltam vaga para cirurgias, farmácia popular. São os motivos dados pelas pessoas ouvidas. Como é que você avalia esse outro lado da moeda? Na verdade, quer dizer, talvez teria que ser reavaliada a metodologia da própria pesquisa, né? Você tem um percentual 3 vezes maior, pelo que eu acompanho, que aprovam, né? A saúde, ela sempre... aí é o segundo motivo dos que desaprovam, o segundo motivo dos que aprovam, mas a saúde sempre vai estar na ponta dessas discussões, porque não se consegue, como eu falei, manter o mesmo nível de qualidade nas unidades pré-hospitalares, muito menos nas unidades básicas de saúde. Porque tem uma coisa que ainda persiste, que não se conseguiu contornar ainda, é que ocorre a eleição. Eu já fui secretário de saúde 3 vezes, o vereador ganha a eleição, aí se aproxima do prefeito. Eu tenho Mariquinha aqui, que me ajudou muito em tal lugar, eu preciso prestigiá-la. O que ela sabe fazer? Nada. Então bota na UBS. Mas só que a pessoa hoje tem que saber usar o computador para poder regular consulta especializada. Aí começam a ocorrer diferenças, né? Tem uma portaria que não é cumprida já de algum tempo, que teria que ser no mínimo técnico de enfermagem para assumir a UBS. Entendeu? Então você chega, às vezes tem o Beto falando, podem me criticar. Tem UBS, eu não vou dizer qual, mas que as pessoas chegam lá às 7h30 da manhã, as consultas especializadas não tem mais ficha, porque, enfim,
Mariquinha já... Já fez a distribuição É. a quem interessa. Então isso é impossível. Se você... A escola agora é eleição, né? Direção de escola. Então teria que estabelecer critérios, que eu já falei isso para ver, inclusive faz o vereador perder voto. Se ele coloca, indica uma pessoa minimamente... Porque se a pessoa não sabe entrar no sistema, agendar pelo computador, ela vai ter que pegar os encaminhamentos de consulta, vir aqui na regulação da Secretaria de Saúde, esperar agendar, enfim. Se alguém pede parente por conta da competência de Mariquinhos, também se volta contra o vereador, né? Sim, sim. Contra o prefeito também. Como a Covid foi fundamental na derrota de Bolsonaro. Sim. Tem outro lado. Eu acho que foi uma parte importante, porque tem tantas partes que foram relevantes na não eleição dele, mas convide mais pelas coisas que ele falou, mas enfim. Mas se bem que o Lula também está falando besteira para danar, né? Eu estou apavorado. É um programa à parte, mas o negócio de Lula de outro... Pega a pilha lá com o Marreco de Maringá por causa de... E dando luz a Moro de novo. O Marreco de Maringá. Moro, eu sei. Assim. Mas desculpa, você ia fazer uma pergunta relativa à saúde, eu te cortei. Não, eu só queria dar outro dado da pesquisa. Perfeito. Era só uma observação em relação ao que aconteceu durante muito tempo, por que as pessoas buscavam Ferreira Machado. Porque muitas vezes as pessoas iam nessas unidades pré-hospitalares e não tinha médico. E aí o que acontece? Porque quando falta médico no Ferreira Machado, pode acontecer que mas não falta médico. A pessoa chega lá, a hora que ela fala vai ter oftalmologista, ela vai ter cardiologista, ela vai ter tudo. Mas nessas unidades, muitas vezes ela não tinha, ela não encontrava profissional. Porque faltava profissional muitas vezes. Então, não sei se isso é um problema. Mas a informação que eu tenho é que isso se reduziu então, bastante. mas era aí por isso que ficou esse hábito das pessoas irem ao Ferreira Machado. Porque ela sabia que lá tinha o profissional. Então, ela ia aqui, às vezes, no Saldanha Marinho e era um médico para atender 30 pessoas na emergência, diferente do Ferreira Machado. Então, foi por isso que durante muito tempo isso aconteceu. Mas eu creio que agora... Né, o Hospital de Guarulhos está uma grande... Sim. Deixa eu fazer, então, se me permite, se eu sou uma observação, a pergunta. A relação dos hospitais conveniados com o município se esgarçou ali no final do governo Rafael, se esgarçou mesmo, né? Tinha um projeto ali que não passou na Câmara, quando o Rafael perdeu a base. Me lembro, eu estive aqui conversando com você naquela ocasião. Houve a reação dos conveniados, muito grande, né? Eu me reuni com vocês estavam, enfim, para saber qual era a demanda, os detalhes, né? E essa relação, ao que parece, foi pacificada. Sim. Qual a importância dessa boa relação com os conveniados para manutenção num grau... Onde a gente viu aqui, a saúde consegue ser o segundo principal motivo de aprovação e o segundo de desaprovação. Como a questão é importante e complexa. Qual a importância dessa aparente pacificação com os conveniados para se manter uma saúde pública em Campos no mínimo razoável? Olha, Luiz, isso aí pode ser respondido com uma palavra com relação a essa importância, que é a resolutividade. Você vê, por exemplo, o governo municipal, ele com os 4 hospitais, o complemento da tabela de média complexidade, ele gasta por mês pouco menos de 5 milhões de reais, em torno de 5 milhões de reais por mês. A folha de pagamento do Hospital de Guarulhos, estou falando do Ferreira, vai a mais de 7 milhões. A resolutividade do Hospital de Guarulhos, quer dizer, a resolutividade o caso chegou, foi resolvido, o paciente vai para casa. É inferior a 7%. Mesmo na ortopedia, a parte maior dos casos, a resolução final, quer dizer, colocar placa, a correção final, na Santa Casa ou no Álvaro Alvim, mesmo na ortopedia. Então, o Ferreira Machado e o Hospital de Guarulhos, na parte, são hospitais de passagem. Né? E a importância é essa, que a relação estando boa, para o governo a resolutividade aumenta de forma exponencial. É o que tem
acontecido. Pois nesse mês, nós não terminamos o mês, acho que já foram operadas, para dar um exemplo, lá no Álvaro Alvino, não tem números exatos, mas só catarata mais de 70. Um mês que não terminou ainda. Isso tinham filas enormes, mas opera lá, opera na beneficência, todo mundo operando, essa demanda vai diminuindo. Citando um exemplo, en passant. Então a vantagem é essa. E a relação pessoal das direções dos hospitais com o secretário Paulirano é boa. O Frederico também, com o vice-prefeito Frederico Paes, que não é médico, mas é do ramo, dirigiu Plantadores de cana. Os plantadores numa época ruim. Eu era secretário, aquilo teve a ameaça de ser fechado, né, em 2012. Né, dificuldades enormes. E ele, com muita determinação, assumiu lá o comando lá nos plantadores. O Hospital dos Plantadores hoje, né, a maior maternidade de alto risco. Até não gosto do termo maternidade de alto risco, porque o que é de alto risco é a gestação. Maternidade, qualquer gestação normal tem os mesmos riscos na hora do parto que a maternidade da gestação de alto risco. Mas, enfim, lá é uma especialidade, uma área que nessa parte serve muito bem a Campos e a região. Ele já respondeu minha pergunta, que era uma carona na sua, Luiz, justamente sobre esse novo cenário que o senhor apresenta. Eu ia colocar o nome do Frederico, o que mudou, melhorou, mas o senhor já adiantou bastante. Muito, ele faz uma interlocução boa com os hospitais, enfim. Ele tem ajudado muito o governo e ao secretário Paulirano nesse sentido. Hoje, por exemplo, aquele repasse da verba está em dia. É da contratualização. Esse é o complemento, né? Está rigorosamente em dia. Quem está no governo sabe o que ela apertava quando está do outro lado, né? Então ajuda. Não, mas eu tenho que ser justo, assim. Não, eu tô falando a atual gestão não. Eu ri, mas estou falando tecnicamente, não, tá? Sim. A atual gestão não atrasou. Nós queremos é que esse valor seja corrigido, mas atrasos não ocorreram. Porque tem uma parte, a parte maior é um mero repasse. Porque Campos hoje é gestão plena em saúde. Todos os recursos federais, que são a parte imensamente maior, vêm para o Fundo Municipal de Saúde, que repassa para quem prestou o serviço, para os hospitais que prestaram o serviço. Enfim. O senhor... Por isso que às vezes a turma fica zangada, Luiz. Eu eventualmente fiz isso. Que a Secretaria Municipal de Saúde às vezes vai para o jornal e fala assim: nós já repassamos para os hospitais 230 milhões, mas os hospitais ficam aborrecidos porque a parte maior é federal. E isso é falado como fosse comprometimento do Tesouro Municipal, que absolutamente não é, do ponto de vista factual, é verdade absoluta, né? Então, os hospitais sempre ficam muito aborrecidos, porque a parte maior é federal. O senhor, como o senhor mesmo falou aqui, fez parte da construção do plano de governo do Vladimir em relação à saúde. O blog Opinião chegou a anunciar o senhor, inclusive, como secretário de saúde, mas depois o senhor declinou do convite por conta daquele momento mais crítico da pandemia da Covid. Porque naquele momento, quer dizer, nós tínhamos, inclusive, visões um pouco diferentes sobre o enfrentamento da pandemia. Eu achei melhor, até pelo... Nós quem? Nós tínhamos visões diferentes. Nós quem? Eu. Não. Você fez um diferente de quem? Sobre a condução da pandemia, não, esse é um assunto interno, vencido. Mas... agora fiquei curioso. Ele era a favor do lockdown. Não, eu era a favor de, se fosse necessário no curto prazo, implantar. Eu andei levando umas desmentidas aí, achei melhor. Enfim, me recolheram um pouco, enfim. Mas eu ajudo muito. Então, eu queria, dentro do plano de governo, o que o senhor falou,
que o senhor falou do SOS, que foi um avanço, mas o que, por exemplo, foi posto lá que o senhor acha que é necessário, precisa ser colocado agora nesses últimos 2 anos aí, sem olhar a questão da reeleição, mas que precisa ser colocado agora dentro do plano de governo? Na verdade, o que está no plano de governo, que eu sugeria, foi a configuração do chamado cinturão de saúde. Uma parte já está feita com o Hospital São José. Que o Hospital São José, na verdade, é uma grande unidade pré-hospitalar, mas pode chamar hospital. O Hospital de Travessão eram 3 unidades. São José, Travessão e Ururaí. Travessão melhorou um pouco, mas precisaria mais. E Ururaí tem que fazer porque aí você faria o cinturão Baixada, Norte e Sul do município. Agora vai ser inaugurado também uma Baixa Grande, uma unidade pré-hospitalar. Pré-hospitalar. Ela já existia, né? Ela foi reformada. E vai ter agora esse caráter de unidade pré-hospitalar, antes ela não tinha. Era plantão. Tinha. Baixa Grande, Baixa Grande, Farol, Tocos, Hospital São José, PU de Guarulhos, PU da Saldanha Marinho, Santo Eduardo, Morro do Coco, e tem um que parece que por falta de procura foi fechado, que foi Sapucaia. Sapucaia virou unidade pré-hospitalar na época da enchente, quando o Rosinha assumiu, mas hoje não mais. Geraldo, logicamente que pesquisa tem critério estatístico, né? Pesquisa na enquete, pesquisa tem critério estatístico. Inclusive o William Passos, que é geógrafo com especialização em estatística no IBGE, domina essa metodologia, que às vezes é complexa. Ele atestou a correção da metodologia, do GPP, porque ele foi conferir o percentual das fatias, e era exatamente o percentual do IBGE. Tantas mulheres, tanto de renda. Essas proporções que o IBGE aponta para a população de Campos foram obedecidas rigorosamente na pesquisa do GPP, né? Não tem esse critério estatístico de afirmação que eu vou colocar aqui. É um mero empirismo, né? Mas era muito difundido e era assim, uma hemorragia de vários governos que vinham se arrastando aí. E passou a vazar muito com rede social. As imagens de vídeo e fotos de pacientes amontoados nos corredores. Isso era um problema há algum tempo, certamente mais de uma década. E sangrava. E quanto mais as redes sociais foram se capilarizando, mais esse sangramento ocorria. E isso, salvo engano, não acontece mais. Eu posso dar o depoimento que eu tive lá semana passada com a minha mãe e fiquei espantado realmente com o corredor. Até com o aspecto do corredor. É outra coisa. Como é que... primeiro, se você concorda com isso. Se concorda, como é que isso foi conquistado? E tomando o testemunho de Rodrigo Goi, qual a importância disso para a saúde de Campos e para o próprio autoestima da cidade, né? Porque nenhuma tribo vai gostar de ver gente sua amontoada em um lugar impróprio, doente. De todo tipo de gente. Primeiro, o corredor do Ferreira Machado, mais do que qualquer outra unidade, tinha um caráter quase emblemático, né? Isso tem 2 fatores que estão resultando nessa coisa positiva que você viu. O primeiro é uma coisa chamada sistema de regulação, que está afinado. Porque você pode achar, Luiz, que é uma coisa vaga, mas se o sistema está afinado, a regulação do Ferreira, ela coloca o nome de Dona Maria no sistema. Existem os plantonistas da regulação. Se está afinado, 2 horas, tem uma vaga real na Beneficência Portuguesa. Enter. A paciente é levada. Que a boa vontade tem que existir na inserção do nome de Dona Maria no sistema, no reconhecimento daquilo pelo sistema de regulação, na busca de vaga real, na liberação da vaga
e no encaminhamento para o hospital onde teria essa vaga real. Isso aqui é a afinação. A outra coisa, os médicos na ponta, que trabalham por produção nos hospitais, estão recebendo em dia. É um conjunto de coisas. Porque eu posso te afirmar, Rodrigo, se o médico emergencista do Ferreira Machado estiver aborrecido, ele deliberadamente lota o corredor. Chega uma pessoa, estou com dor no pé, deita aí. Uma pessoa, estou com dor nas costas, deita aí. Esse na época o pessoal brincava, chamava operação padrão, fazendo correlação com o que a Polícia Federal eventualmente fazia em aeroporto e passaporte. Então, isso aí, você vê que o governo ele está fluindo nessa relação com os profissionais de saúde de forma uniformemente positiva. Então, ô fulano, não faz isso não. Mas tem que saber chegar, né? Nogueira. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp. Aliás, tem outras. Eu vou pegar essa aqui do Buchaú, que me fez a gentileza de sumir, mas está aqui, ó. Doutor Geraldo Venâncio, Alexandre Buchaú. Profissional de saúde também, odontólogo. Odontólogo também. Conheço. Né? Qual o tamanho dos hospitais filantrópicos, em especial do Hospital Escola Álvaro Alvim, na saúde do município? Qual o impacto a questão saúde terá na próxima eleição municipal? Então são duas, né? Bom dia, Buchaú. Obrigado pela pergunta. O tamanho da importância dos hospitais filantrópicos, basta você fazer uma conta do número real de leitos disponibilizados efetivamente para internação em todas as suas vias. Se você pegar a disponibilização de leito da Santa Casa, da Beneficência, dos Plantadores e do Álvaro Alvim, para internação, você vai passar de 85% da disponibilidade de leitos para internação. Seja qual for a motivação. Então, esses números são extremamente importantes. Com relação à importância da saúde para o próximo embate eleitoral, é 2024, né? Logo ali. 2024. Que é o tema do próximo bloco. Por óbvio vai ser. A saúde e a educação sempre vão estar na ponta da discussão. Agora, provavelmente vai ser inserido segurança, né? Estamos passando por momentos, inclusive em campos tensos, né? Então, saúde, educação, segurança, habitação, transporte. Transporte vai ser... Transporte continua sendo calcanhar de Aquiles. Agora, transporte, eu já ouvi aqui na Folha você trazer pessoas com ideias, olha, daqui a 3 meses estaremos em outro mundo na área de transporte e nada aconteceu. O problema é a própria extensão territorial Sim. de campos. também complica. Você gasta mais para ir de centro de Campos a Morro do Coco, você gasta para ir para o Senhor da Barra, por exemplo. Sim. Então, é o custo-benefício, é uma logística difícil. Tem o próprio Vladimir respondendo ontem a Murilo Diegues aqui, que ele estava ouvindo na rádio, está puxando muito nesse projeto dos três polos de integração, né, entre os pontos mais distantes e as áreas centrais, está apostando muito nisso. Mas vamos próximo bloco, né? E aliás, você traz esse scout aí também, né? Sobre transporte, o impacto disso no governo, esses números aí da pesquisa. E doutor Geraldo, vamos falar de política. O Geraldo só foi vereador em 92 e depois em 2004. Isso. Muito bem. Bom, em 2008 você teve 3.000 e bordoada de votos também, não foi? Em 2008 eu tive 3.200 votos, fiquei suplente. E teve vereador que entrou com 1.100. Hoje tem vereador com 1.000 e poucos votos aí, já de primeiro. Mas né? Faz parte do jogo, faz parte, eleição proporcional. Mas diminuindo as legendas agora, o
Vai subir bem. O corte vai ser alto. Aliás, o doutor Geraldo também tem... Menos candidaturas, menos partidos, corte mais alto. Sim, o sarrafo sobe um pouquinho. O que eu acho que é ótimo para a democracia, né? Sim, sim. E a vara tá curta, né? O sarrafo tá alto e a vara tá curta. São 8h25 agora. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em instantes aqui no Folha no Ar. Hoje recebendo o doutor Geraldo Venâncio, é médico, é professor, é presidente da Fundação Benedito Pereira Nunes, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe agora o aplicativo do laboratório